continuamos aqui repercutindo a vitória do presidente Lula. A gente vai falar neste momento com o Cláudio Gonçalves Couto, cientista política, professor da Fundação Getúlio Vargas e também youtuber do canal Fora da Política Não Há Salvação. Oi, Cláudio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, Cláudio. Bom, a análise que a gente quer justamente da vitória do Lula, né, do candidato Lula, uma grande frente ampla, né, elegendo aí Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Qual que é a sua análise, Cláudio? Olha, acho que primeiro a gente tem que observar que essa diferença, que foi uma diferença pequena, né, quando a gente considera o tamanho do eleitorado brasileiro, uma diferença ali de 1,8% dos votos, né, pouco mais de 2 milhões de votos, 2 milhões e 140 mil, né, que é uma diferença muito apertada. Ainda assim, eu diria que é uma vitória heróica, né? E é uma vitória heróica considerando o quê? Considerando o que foi a instrumentalização que o atual presidente da República fez da máquina do Estado para garantir a sua reeleição. Né? A mobilização aí de 450 bilhões de reais em 4 meses por meio de gastos públicos para além do que seria o orçamento usual, né? Antecipando, por exemplo, o pagamento do auxílio emergencial para o mês da eleição, né? Oferecendo também financiamento de FGTS futuro, né? Garantindo redução do custo dos combustíveis por uma tunga nos impostos estaduais, né? Ou seja, fez uma cortesia com chapéu alheio, né? Mobilizando agora, nessa última hora, a Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar a vida de eleitores justamente nas regiões onde Lula teria mais votos, né? E a gente viu que metade das operações criminosas, né, delinquentes da Polícia Rodoviária Federal, elas aconteceram ontem na região Nordeste, sendo que a região Nordeste não tem metade das estradas em nada, e mesmo assim, foram operações atípicas, fora de hora, foram uma desobediência, inclusive, uma determinação do TSE, no sentido de que não se fizesse isso, porque já se tinha notícia, ou seja, o diretor da Polícia Rodoviária Federal é um delinquente, é um desobediente, um criminoso. Ele precisa ser responsabilizado por isso que fez. E, obviamente, ele não fez por conta própria. Já foi noticiado que isso foi tramado no Palácio da Alvorada e, claro, consequentemente, com a anuência do atual presidente da República. Então, veja, lutar contra tudo isso, né, contra a instrumentalização das igrejas evangélicas por meio de pastores neofascistas, né, que apoiam Bolsonaro, tudo isso mostra como essa vitória foi uma vitória heróica. Né, porque era para ter sido talvez uma distância maior se a gente tivesse em condições normais de competição eleitoral. Né, e basta olhar um pouco o que foi o que as pesquisas mostravam, digamos, 2 meses antes da eleição. A distância era brutal, mas com toda essa mobilização da máquina do governo, ainda assim venceu o presidente. A gente sabe que quem está no cargo sempre tem um favoritismo na reeleição, mostra realmente uma força desse sentimento pró-democracia que acabou desaguando no Lula, né, o anti-bolsonarismo, né, que passa por esse sentimento pró-democracia, pró-humanidade, porque o bolsonarismo é também um movimento desumano, basta ver o que aconteceu durante a pandemia, né, os milhares de mortes, centenas de milhares de mortes que ocorreram de forma completamente evitável por incúria, por descaso, por perversidade desse governo. Enfim, diante de tudo isso, eu diria, é impressionante que ainda assim a vitória tenha ocorrido, porque não foi fácil. Exato. Olha, por causa do tempo aqui, Cláudia, eu já vou passar aqui para São Paulo, né? Vamos falar aqui da vitória do Tarcísio, a posição, né, também do Haddad, posicionamento do Haddad em relação ao reconhecimento da vitória do Tarcísio, coisa que o Bolsonaro não fez em relação ao presidente Lula, ao candidato Lula, reconhecendo a vitória, e, enfim, a preocupação também do Lula, né? Será que ele vai reconhecer a minha vitória? Enfim, eu queria que você falasse um pouco como que está, na sua opinião, agora a situação também do Tarcísio no estado de São Paulo, né, ele que foi o vencedor, e também em relação a essa possibilidade, enfim, do Bolsonaro demorar ou não, né, para reconhecer a vitória do Lula. Estou tentando juntar os dois temas para dar tempo da gente fazer isso agora no final do jornal, Cláudio. Vamos lá. Olha, primeiro com relação ao não reconhecimento do Bolsonaro, só para a gente até fechar o bloco anterior da conversa, né? Nada surpreendente, né? A gente viu inclusive o Donald Trump, que é aí o mito do mito, né, fazendo isso nos Estados Unidos,
né? Ele também teve esse mesmo comportamento, se recusou a passar a faixa, ficou questionando o resultado, né? Nada surpreende, até o Bolsonaro demorou 38 dias, né, para reconhecer a vitória do Biden. Então imagina que ele vai reconhecer aqui a vitória do seu adversário, sendo que durante toda a campanha ele questionou a lisura do processo, a credibilidade das urnas e da justiça eleitoral. Agora, em São Paulo, onde o Haddad reconheceu corretamente a vitória do Tarcísio, já que ele ganhou no voto e isso lhe dá legitimidade para governar, a gente tem aí talvez uma incógnita de como o Tarcísio vai operar, né? Há até um artigo que saiu hoje na Folha de São Paulo, da cientista política Vanessa Elias de Oliveira, que trata exatamente dessa questão. Que Tarcísio será esse? Será um Tarcísio pressionado pelo bolsonarismo ou será um Tarcísio mais pragmático, um Tarcísio que vai tentar, como ele mesmo já sinalizou no primeiro discurso, uma certa acomodação com o governo federal, mas se fizer isso, se afastando do bolsonarismo. Vai depender, claro, dentre outras coisas, da ida de membros que vão deixar o governo federal agora, né, com a saída do Bolsonaro, para o governo estadual. Se houver uma ida em massa de bolsonaristas mais radicais para o governo de São Paulo, teremos provavelmente um governo radical. Se isso não acontecer, ele compor com setores mais pragmáticos dentro do próprio bolsonarismo, setores, digamos, mais pragmáticos dentro do PSDB paulista, dentro do PSD do Kassab, que o apoiou nessa eleição, talvez a gente tenha um Tarcísio que não seja exatamente uma linha de frente do Bolsonaro, seja apenas um governador de direita, de perfil mais tradicional, mais convencional. A ver, porque Tarcísio é uma incógnita ainda desse ponto de vista. Agora, o Haddad obteve 54,41% dos votos contra 45,49% do Tarcísio na capital paulista, né? E isso é muito significativo, na sua opinião, Cláudio, e também Jacena. Inclusive, o Haddad já falou, olha, Boulos, olha aí, a gente ganhou aqui em São Paulo. Como é que você vê também esse número na capital? Olha, eu acho que é um número importante, mostra uma força do voto progressista na capital, né, do voto democrático na capital, porque aí não é só para presidente, né, a gente está falando do voto para governador, e mostra que a gestão do Haddad, que quando terminou com uma avaliação que não era positiva, isso se refletiu inclusive na eleição do Dória, lá em 2016, me parece que é uma gestão que foi muito compreendida mais a posteriori, né, nada das medidas importantes estruturais que foram adotadas naquele período foram revertidas, muito pelo contrário, foi-lhes dada continuidade. Veja o caso, por exemplo, mas não só, das ciclovias e das ciclofaixas, né, que se falava muito mal delas e a gente tem visto a expansão delas na gestão subsequente, né, e das duas gestões, né, tanto a gestão Dória, Bruno Covas, como a Bruno Covas, agora com o atual prefeito aí que o sucedeu. Então a gente tem, na realidade, uma prefeitura que muito provavelmente foi reconhecida pelo eleitorado paulistano depois do seu fim, se percebendo que ela era muito melhor do que muitos avaliavam naquele momento. E eu entendo que isso é um dos fatores a se refletir no voto, né? Se houvesse uma percepção muito negativa de Fernando Haddad de São Paulo e, consequentemente, do próprio PT, desse campo da esquerda, ele não teria tido essa vitória na cidade de São Paulo. Acho que representa também isso. E, claro, mostra a viabilidade e a competitividade de uma eventual candidatura do Guilherme Boulos, com o apoio do PT, pelo que o próprio Haddad está sinalizando, daqui a 2 anos, né? Ou seja, a gente tem um quadro que, na capital de São Paulo, me parece, é muito diferente daquele que ocorre no interior do estado, onde, de fato, a gente tem um conservadorismo muito mais arraigado, né, um antipetismo muito mais arraigado, e isso se refletiu nesse resultado na vitória do Tarcísio e também do Bolsonaro no estado de São Paulo. Cláudia, a gente agradece muito aqui a tua participação. Infelizmente, o tempo já está esgotado, mas com certeza você vai voltar com o Glauco aqui muitas vezes para continuar a fazer essa análise. Tá bom, querido? Um beijo para você, Cláudio. Até mais. Um beijo para todo mundo e tempos democráticos virão. Exatamente, vamos lá. Falamos com o Cláudio Gonçalves Couto, cientista político, ele que é professor da Fundação Getúlio Vargas e também do canal Fora da Política, Não Há Salvação. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.